Com a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 no horizonte, a Universidade Católica Portuguesa quer ajudar os jornalistas e a comunicação social a abordar o evento. Para tal, a partir de 11 de outubro, arranca a formação avançada em jornalismo e religiões. Está connosco o Nuno Estevão, é um dos coordenadores desta formação. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós no programa Eclésia. Estamos a poucos dias, podemos dizê-lo, do início desta formação. Começa já a 14 de outubro, mas ainda é possível realizar inscrições para a frequência da formação. Em que consta esta proposta formativa? Antes de mais, novamente, boa tarde e muito obrigado. Esta proposta formativa tem duas condições ou dois pressupostos. O primeiro, como disse, a realização da Jornada Mundial da Juventude, portanto, no próximo ano, em 2023. Essa é a condição conjuntural, portanto, imediata. E há uma outra condição, que é mais de médio e longo prazo, e que tem a ver com o facto da Universidade Católica ter know-how acumulado, ter recursos, ter docentes, investigadores que trabalham ambos os temas. O tema da religião, por um lado, o tema do jornalismo e da comunicação, por outro. Portanto, no caso, duas faculdades, a Faculdade de Teologia, especializada, portanto, em Ciências da Religião, Estudos da Religião, e a Faculdade de Ciências Humanas, possuem um historial grande de ensino, de formação, a propósito destes temas e também de investigação. E esta formação visa precisamente compaginar, conjugar esses dois elementos e fornecer um conjunto de conteúdos a quem, previsivelmente, se interesse, por um lado, o público em geral, obviamente, mas também profissionais da área da comunicação, profissionais da área do jornalismo, uma vez que a Jornada Mundial da Juventude, previsivelmente, terá um acompanhamento mediático intensivo, um tratamento jornalístico também de elevada dimensão, e a ideia é ir ao encontro de necessidades que pressupomos serem prementes entre os profissionais desses setores, e a ideia é conjugar, como estava a dizer, essas duas áreas. Habitualmente, as redações, mesmo dos grandes órgãos de informação, têm um ou dois jornalistas mais familiarizados com esta questão religiosa. Como disse, as Jornadas da Juventude irão despertar essa necessidade de alocar mais profissionais de comunicação ao evento, e é essencial até porque são matérias com especificidades, em que os nomes tantas vezes não são usados no dia-a-dia, é preciso conhecer uma série de particularidades, nomeadamente a história também das Jornadas da Juventude, e tudo isso irá passar um bocadinho por esta formação, não é? Exatamente. Portanto, a formação foi montada, instalada, pensada, desenhada a partir das duas faculdades, como disse. Tem um primeiro conjunto de módulos em torno da religião e depois outros módulos em torno da comunicação. Os módulos da religião, alguns são direcionados diretamente para a Jornada Mundial da Juventude, mas outros têm a ver com as religiões em geral, o catolicismo, protestantismo, religiões orientais, judaísmo, islão, etc. Também as religiões em Portugal e depois as suas representações mediáticas. E há ainda um módulo sobre a forma como, de certa forma, a história da comunicação, ou a história do jornalismo, de um lado, a história dos meios de comunicação e a história das religiões andaram a par e passo, nomeadamente a partir da Segunda Guerra Mundial, isto para não irmos ao século XIX, e, portanto, à imprensa escrita propriamente dita. Mas a evolução da rádio, por um lado, a evolução da televisão, por outro, acompanhou aqueles que foram as atividades dos pontífices, portanto, dos Papas, a partir de 1945, fundamentalmente, nomeadamente este Pio XII. A rádio, em primeiro lugar, depois a televisão e também as visitas papais realizadas a partir de Paulo VI, também a Portugal, e ainda, finalmente, já os médias digitais, portanto, numa fase mais avançada. Digamos que a ideia desta formação, a ideia base, a ideia que presidiu à sua concepção e à sua proposta, visa, como dizia, tendo em consideração um conjunto de especificidades do ponto de vista dos conceitos, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista das figuras, do ponto de vista das atividades, visa precisamente proporcionar sessões de formação para esclarecer, digamos assim, essa, eu diria, gramática ou esse dicionário que por vezes não é tão comum, digamos,
ser utilizado por parte dos profissionais de comunicação. A ideia é justamente essa, portanto, fornecer instrumentos interpretativos, fornecer vias de estudo, fornecer bibliografia, apresentar pessoas e apresentar um conjunto de elementos que permita consolidar, digamos assim, aquele que será, de forma previsível, um acompanhamento a par e passo, com comentário, reportagem, entrevista, etc., e que, digamos, do ponto de vista da linguagem e do ponto de vista dos conceitos, poderá justificar alguns esclarecimentos, alguns aperfeiçoamentos, algum estudo, digamos assim, que sirva de suporte. Pelas minhas notas, tenho indicação que serão 51 horas de formação, que terão em conta e em atenção o facto dos jornalistas que se querem preparar trabalharem, não é? Sim, portanto, são, na realidade, 53, para ser mais preciso. 6 são presenciais, as outras restantes 47 são em regime de e-learning, portanto, podem ser acompanhadas à distância, portanto, não é necessário estar fisicamente em todas as sessões da Universidade Católica aqui em Lisboa, e também não é, digamos assim, apenas e só para profissionais ao público em geral que resida também na cidade de Lisboa. E o horário é, como disse, portanto, fora, digamos assim, do horário profissional usual, portanto, sexta-feira ao final da tarde e depois ao sábado de manhã. A ideia é tentar ir ao encontro daquelas que são as características dos profissionais, aquela que é a vida dos profissionais e a vida, ao fim e ao cabo, dos cidadãos em geral que, à partida, têm um horário de trabalho, portanto, segunda a sexta-feira, e desta forma poderão, mesmo eliminando alguns momentos de lazer e de descanso, nomeadamente ao sábado de manhã e ao final da tarde de sexta-feira, portanto, estarem presentes nestas sessões, com essa particularidade do e-learning, ou seja, com essa particularidade de não ser tudo presencial, só 6 sessões é que estão previstas com essas características. É uma herança da pandemia, uma daqueles elementos que fomos ensinados que era possível utilizar as tecnologias dessa forma. Como é que as pessoas se podem inscrever? As aulas... A formação arranca a 14 de outubro, mas ainda há uns dias em que se podem inscrever. Sim, as inscrições estão a decorrer, portanto pode ser feito em qualquer momento. Depois feito, basta ir ao site da Universidade Católica, à Faculdade de Ciências Humanas, portanto a FCH, ou à Faculdade de Teologia, e seguir os links a partir do que esteja indicado a respeito da formação avançada em jornalismo e religiões. Claro que há sempre aquele expediente mais básico que é Google, UCP, FCH, FT, Jornalismo e Religiões, e rapidamente será possível chegar aos elementos indispensáveis para a inscrição. Há aqui uma parceria entre faculdades também, e isto é um caminho também que a Universidade Católica tem vindo a fazer, de criar esta sinergia entre aquilo que tem disponível, não é? E contrariar essa ideia que tantas vezes as faculdades vivem fechadas no seu próprio mundo. Faz parte, digamos assim, da estratégia e dos planos de longo prazo da própria universidade, não só a interdisciplinaridade, mas também a conjugação entre aquelas que são as características de unidades que, por vezes, vivem muito focadas nos seus centros de investigação, nas suas licenciaturas, nos seus mestrados, etc. E esta formação visa também proporcionar momentos de conjugação e de combinação entre áreas diferentes, entre figuras diferentes, entre docentes diferentes, de forma a que algumas sessões são mesmo, ou praticamente todas as sessões são em parceria com elementos de uma escola e de outra escola, visa precisamente ir ao encontro dessa necessidade que tantas vezes acontece, não apenas nas universidades, mas nas instituições em geral, portanto, os departamentos serem relativamente isolados ou relativamente segmentados, com pouca interação entre si. Muito bem, muito obrigado, Nuno Estevão, por este esclarecimento, por esta boa notícia, não é? E esta oportunidade de formação para os jornalistas, já com o olhar nas jornadas da juventude. Muito obrigado.